Graça e paz, internautas, graça e paz, povo de Deus. Queridos, vamos em mais um vídeo. Deixa o seu like, comente, tá? Eu estou fazendo vídeos curtos e vídeos rápidos porque eu estou sem tempo. Quem me acompanha no Instagram, amor, fala aí meu Instagram aí pra eu passar aqui, pessoal. José Ferreira, underline o quê? Vem aí pra mim. Minha esposa vai procurar aqui, vai passar pra você me seguir no Instagram. Aí você vai, se você me seguir no Instagram, você vai ver como é a minha vida. Você vai ter uma noção de como é a minha vida. Além de eu dar aula em duas instituições, eu atendo agendas, dou palestra, palestra para casais, ministro em congressos, em eventos, dou seminários. Falei, José o quê? José Ferreira, underline, Andrade. Entra lá, se inscreve no meu canal, você vai ter uma noção. Então os vídeos aqui são rápidos, mas eu vou tirar um tempo para fazer um vídeo muito bem detalhado. Pois bem, Mateus 28,19 é uma interpolação. Eu apresentei a. Eu apresentei aqui esta obra, né, da história eclesiástica do Sócrates, né? O Sócrates, que é um dos já da transição ali da escolástica, da patrística para a escolástica, no livro 1, e eu fui interpelado, aqui, ó, e eu fui interpelado que essa obra não é de Eusébio de Cesareia. Veja bem, vamos conhecer aqui a obra do Sócrates bem direitinho. Vamos aqui pegar o início aqui para vocês entenderem. O que você tem aqui é uma continuidade da história de Eusébio de Cesareia. O que o Sócrates vai citar é aquilo que Eusébio de Cesareia ensinava, tá? É aquilo que Eusébio de Cesareia ensinava. Aqui eu estou no livro 1, só para você entender o contexto, tá? Só para você entender o contexto. Aqui, ó. Eusébio, Panfilho, tendo escrito Writing the History of the Church, tendo escrito a história da igreja em 10 books, em 10 livros, fechou, completou tal período que vai do imperador Constantino, de percussão, Diocleciano, tal, até antes de Diocleciano, tal, cobrindo a história do cristianismo, ok? Also writing the life of the Constantine. Escrever acerca de Constantino. This some author, mas este autor, ele vai escrever acerca das obras de Constantino, está aqui, dando continuidade de onde Eusébio parou. Ou seja, aqui tá ok? De onde Eusébio parou. Só para vocês se contextualizarem. Mas eu vou fazer o seguinte, para a gente ganhar tempo aqui, para a gente ganhar tempo, vai ser um videozinho rápido, de talvez uns 5, 6 minutos. Vamos lá. Eu já fiz aqui a tradução em português, tá? Para ficar bem mais rápido para você. Mateus 28,19 está nos códices, está nos documentos. Não tem como negar, você não tem nenhum documento negando Mateus 28,19. Você não tem. Então estão nos documentos, estão nos documentos. Mas dizem que esse Mateus 28,19 em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não existia, veio existir depois do concílio de Nicéia. Alterado por Constantino. E que Eusébio não citou. Eu apresentei ali o Sócrates dando continuidade à história depois da morte de Eusébio, tá? Depois da morte de Eusébio. Então vamos lá. Eu tenho aqui Inácio. Inácio é do primeiro século. Inácio é do primeiro século. Veja bem, o texto, dizem os críticos, o texto foi alterado depois do concílio de Nicéia. Olha aqui o que diz Inácio, no primeiro século. Inácio, primeiro século. Pois as coisas que os profetas anunciaram, dizendo, até que venha aquele para quem está reservado, e ele será a expectativa dos gentios, se cumpriram no Evangelho, nosso Senhor dizendo, ide e ensinai em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Todos, pois, são bons justamente, a lei, os profetas, os apóstolos, toda a congregação dos outros que creram através deles, somente se nos amarmos. Quando você pega o contexto, você vai lá na obra de Inácio, onde ele escreve a sua epístola
a Filadélfia, aí você vai ver que ele está apresentando um contexto defendendo que não há contradição entre a igreja, entre os profetas, tá? Entre as escrituras hebraicas. Esse é o contexto dele, tá bom? Tá aqui, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nasce no primeiro século. Mas isso não foi alterado depois do Concílio de Nicéia? Como? O Concílio de Nicéia agora foi no segundo século? Foi no final do primeiro século? Foi no terceiro século? Como é que pode isso? Como é que pode isso? Olha só a contradição desses cidadãos. Primeiro, os textos, os documentos revelam, apresentam categoricamente, atesta o texto longo, tá? Vamos para Justino Marte. Agora está Justino Marte no segundo século. Justino Marte no segundo século. Abre aspas para Justino Marte. Então eles são trazidos por nós onde há água, falando das pessoas que são batizadas. E são regeneradas da mesma maneira que nós mesmos fomos regenerados. Pois, em nome de Deus, o Pai, e o Senhor do Universo, e do nosso Salvador Jesus Cristo, e do Espírito Santo, eles então recebem a lavagem com água. Que lavagem com água? O batismo, trazidos por nós aonde há água. Em nome de quem? Em nome de Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus e do Espírito Santo. Tá claro aqui, tá claro, tá claro. Isso aqui é segundo século. Ah, não, mas foi alterado no quarto século. Não existia isso no quarto século. Eusébio não conhecia essa expressão. Ô, senhores, por favor. Ó, aí você tem o Didache, você tem Irineu, você tem Tertuliano, tá? Eu não coloquei aqui para ganhar tempo, porque é coisa rápida. Mas vamos agora para o credo de Eusébio. O que é o credo de Eusébio? O credo de Eusébio é a carta de Eusébio à igreja de Cesareia. Eusébio, ele assinou o credo de Sena, é bem verdade. Mas ele, em sua carta à igreja de Cesareia, olha o que é que ele fala aqui. Isso é conhecido como credo de Eusébio. Olha aqui o que ele fala aqui. Abre aspas para Eusébio de Cesareia agora. Cremos no só Deus. Detalhe, essa carta aqui ele escreveu para a igreja dele, tá? Para a igreja na qual ele atendia como bispo. Cremos no só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador das coisas visíveis e invisíveis, e no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a palavra de Deus, Deus de Deus e luz de luz. Isso aqui é um protótipo do credo de Seno, mas na pena de Eusébio de Cesareia. A vida da vida, seu único filho, o primogênito de todas as criaturas, gerado do Pai antes de todo o tempo, por quem também tudo foi criado, que se encarnou para a nossa redenção, que viveu e padeceu entre os homens, ressuscitou ao terceiro dia, retornou ao Pai, e virá de novo um dia em sua glória para julgar os vivos e os mortos. Cremos também no Espírito Santo, cremos que cada um dos três existe e subsiste. O Pai é verdadeiramente como Pai, o Filho verdadeiramente como Filho, o Espírito Santo verdadeiramente como Espírito Santo. Como nosso Senhor também disse quando mandou seus discípulos para pregar: ide e ensinai a todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eusébio de Cesareia, na sua carta à igreja a qual ele era bispo. Então, veja bem, senhores, nós temos 5 citações de Eusébio de Cesareia, onde ele apresenta nos textos dele, nas suas obras, onde ele apresenta. Você tem ainda essas citações de Eusébio de Cesareia, você vai ter as citações de Eusébio de Cesareia, quando ele escreve sobre os Salmos, quando ele escreve sobre Isaías, na demonstração do Evangelho, tá? Na demonstração do Evangelho, contra Marcelos de Ancia, eu escrevi errado aqui, sobre a teologia da igreja. Então, nessas obras aí, ele vai citar, são 5 vezes que ele cita em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, observe um detalhe, eu quero que você observe um detalhe. Eusébio, quando ele fala em meu nome, ele não usa a expressão batizar. O que Eusébio faz? Você pode pegar a expressão, pode pegar o texto lá que os cidadãos apresentam, e pode pegar as literaturas de Eusébio. Assim, ele disse: ide e anunciai o evangelho em meu nome, anunciai o evangelho em meu nome. O que Eusébio está fazendo aí? Ele está fazendo paráfrase. Ele está fazendo paráfrase com o texto de Lucas, onde Jesus diz assim, Jesus fala para os discípulos que convinha que o Cristo morresse e ressuscitasse no caminho de Emaús,
e que em seu nome se anunciasse o evangelho. Então o que é que Eusébio de Cesareia faz? Ele parafraseia o texto de Mateus com o texto de Lucas, mas ele não diz batizando em meu nome. Ele fala ide e fazer discípulos em meu nome, ou seja, ide e pregar em meu nome. Quando ele vai falar de batismo, ele fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso por 5 vezes. Ele também fala em meu nome, em nome de Jesus, mas com referência à pregação do Evangelho. Pregação do Evangelho. Então, senhores, é fato, pô. Porque é fato, isso aqui é simples, isso aqui é simples. Isso aqui não precisa ter dificuldade nenhuma disso aqui. Tem dificuldade. Isso aqui é coisa fácil, 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 fácil de se fazer. Basta você ter, entendeu? O conhecimento e a honestidade de trabalhar a coisa certa. Então, está aí, Evangelho de Mateus, Mateus 28, 19, não era desconhecido de Eusébio, não foi algo do quarto século, não, não, quem diz isso ignora toda a história do texto. Além dos documentos que nós temos atestarem, você tem os pais das igrejas do primeiro século, do segundo século, do terceiro século e Eusébio de Cesareia também. Tá bom? Então não aceitem desinformação. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, compartilhe o vídeo. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora.